uma mente aberta, né, para ouvir o conselho do Senhor, o coração liberado, né? Às vezes a gente não consegue se derramar tanto, né, quanto a gente poderia quando a gente vê assim um movimento menor, né, no nosso meio, né? Então, Deus ele tem interesse nas multidões, sim, né? Mas ele está junto dos dois ou três, né? Então, se a gente lembrar desses princípios, a gente vai compreender que Jesus ele está no nosso meio porque nós estamos congregados no nome dele e a ele é devida, né? A nossa entrega, a nossa rendição, a nossa adoração. O objetivo central do culto nunca vai ser somente a adoração para com Deus, né? Por que nunca vai ser somente adoração para com Deus? É porque no meio desse processo de adorar ao Senhor, nós somos restaurados conforme a semelhança de Jesus, né? Então nós perdemos características do Filho de Deus, da imagem de Deus, da semelhança de Deus, por conta do pecado que nós praticamos. E no processo de adoração, no processo de sujeição, de obediência, de aperfeiçoamento, nós vamos sendo restaurados nessas estruturas que nós perdemos, né? Por isso que é muito importante nós adorarmos a Deus. Aí, inclusive, nossa querida irmã Andressia, Mateus, eles também não tiveram aqui na nossa última vez que eu trouxe uma palavra, então eu tenho falado de um assunto só, né? Mayra e Ellison também não acompanharam, mas as ministrações que a gente tem trazido aqui, ela tem tido relação com o contexto que nós estamos vivendo atualmente enquanto igreja local aqui na Cidade Baixa, né? Então, as palavras que Cleison traz, as palavras que Danilo traz, as palavras que eu trago, a colaboração dos irmãos, de vocês, todas elas sempre apontam para questões muito similares, né? Que a gente acredita que é o que Deus ele tem desejado restaurar no nosso meio. Então, a última vez que eu acabei trazendo uma palavra aqui, a gente conversou sobre a estrutura da fé, né? Então, existem vários campos da fé que nós precisamos ser desenvolvidos. E a gente, às vezes, não consegue ser desenvolvido nesses aspectos gerais da fé porque nós nos concentramos em coisas que nós já sabemos. Então, a Bíblia diz que Jesus ele é o autor e o consumador da fé. É ele quem dá o fim da nossa fé. Então, qual é o fim da fé? Em Cristo. A gente está conversando, então se vocês quiserem responder, podem ficar à vontade. Então, nós fomos salvos mediante a graça, por meio da fé. Então, todo aquele que recebe Jesus como Senhor, como Salvador, ele recebe poder de Deus para se tornar filho de Deus. E Efésios capítulo 1 vai dizer... Eu queria obrigado. Responde oração, responde intercessão. Então, Efésios capítulo 1 vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Vamos abrir aqui rapidinho? Pera, eu vou fazer um panorama antes, porque aí a gente consegue situar todo mundo. Há mais ou menos um mês e meio atrás, eu falei sobre o filho pródigo, né? No contexto de comunhão. Então, às vezes, nós vamos para a casa de Deus para buscar a Deus como aquele que tem o poder para resolver o nosso problema, a nossa necessidade. E às vezes a gente se esquece de se relacionar com Ele, não na condição do Deus que pode fazer aquilo que eu preciso fazer, mas nos relacionarmos com Ele mediante essa relação de pai e filho, né? Então a gente trabalhou essa abordagem a partir da figura do filho pródigo, levando em conta que ele cai em si lá em Lucas capítulo 15, ele tinha tomado a herança do seu pai, ele tinha se afastado da relação com o pai, afastado a relação com o irmão, e ele decide voltar para a casa do pai, não por causa da relação, mas porque ele sabia que o pai tinha a condição, o poder de prover para ele aquilo que ele queria receber, que era a provisão para a sua fome, que nesse caso era o pão. E às vezes a gente se vicia em um comportamento religioso que cauteriza a nossa mente e faz com que a gente se relacione com Deus somente nessa condição, somente nessa estrutura. Não desfrutar da relação de Deus como
um pai de amor, mas somente como aquele que tem o poder e a capacidade de resolver os problemas da nossa vida. Logo em sequência, a gente falou ali a partir de Hebreus capítulo 1. Alguém consegue abrir aí Hebreus 1, rapidinho? E aí quem abrir pode ler. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, Amém. a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém, glória a Deus. Então, o que é que o escritor de Hebreus, a gente estava brincando aqui, né? É Paulo que escreveu. Então, o escritor de Hebreus, ele está dizendo aí que antes, nas antigas gerações, no passado, Deus falava através dos profetas. Então isso significa que Deus ele era restrito a um perfil de pessoa para se comunicar, para se manifestar. Só que esse padrão de comunicação de Deus, minha irmã Andressa, ele foi alterado. Deus mudou? A Bíblia diz que ele é imutável. Mas Deus ele reforma, ele aperfeiçoa a sua manifestação ao longo das eras. Então, se antigamente Deus ele falava restritamente a partir da figura dos profetas, Deus ele muda a forma de falar e ele decide se comunicar agora através do seu Filho, que aqui nesse versículo está falando de Jesus, o Filho de Deus. Mas se nós entendermos as chaves para essa compreensão, a própria Bíblia ela nos dá base, fundamento e nos dá condição para considerar que Jesus ele não é mais o Filho de Deus sozinho, porque todo aquele que crê no sacrifício de Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, esse recebe poder para se tornar filho de Deus. Então, se Deus antes falava pelos profetas, agora ele fala através dos filhos. Então, se ele fala através dos filhos, ele deseja falar na terra através de cada um de nós. Ele deseja falar através da vida de Mateus, através da vida do meu irmão Ellerson, da minha irmã Mayra, de minha irmã Andressi. Tem alguma coisa na terra que Deus precisa falar através da nossa vida. A gente falou sobre esses pontos. Depois a gente falou sobre o propósito da salvação, né? Já pegando esse amparato aqui para continuar o que a gente vai falar hoje. Então, a gente brincou, né? O irmão ali, o irmão da camisa do Bahia fez uma brincadeira, né? Espírito de Dragon Ball Z. Por quê? Porque às vezes a gente se costuma em somente desfrutar da salvação, minha irmã Andressi. A gente acha que crer em Jesus e receber o sacrifício de Cristo é só isso que é a obra de Deus. Mas a obra de Deus, ela ainda não foi concluída. Vamos entender aqui por dimensões. Existe a obra do Pai, existe a obra do Filho e existe a obra do Espírito. Tá certo? A obra do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que ele era o Consolador que viria para nos ensinar todas as coisas. A obra do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, foi desfazer as obras do diabo, resgatar o que se havia se perdido, foi fazer a vontade do Pai, foi morrer na cruz, foi ressuscitar o terceiro dia. Então essa foi a obra de Jesus. E a obra do Pai? A obra do Pai em si ela ainda não foi concluída, porque João capítulo 5 diz que o próprio Jesus dizendo, ele disse, meu Pai trabalha até agora. Então Deus ele continua trabalhando ao longo das eras. E é compreensível entender que um dos aspectos da obra de Deus é levantar Jesus como seu Filho em glória. E para que Jesus ele seja levantado em glória, Jesus ele não vai ser levantado em glória sozinho. Por quê? Porque Efésios capítulo 1, Paulo afirma que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Logo, se o governo de Jesus é a partir das esferas das regiões celestiais e nós estamos assentados com ele, significa que esse governo é repartido sobre os nossos ombros e nós temos a responsabilidade de manifestar o governo de Jesus em glória. Por isso que Jesus ora lá em João capítulo 17, aonde eu estou, vocês irão, o Pai glorifica o seu Filho.
Então, é essa mesma dinâmica. Claro que aqui a gente não está falando sobre posição de autoridade, sobre o reino de Jesus. Não é isso que a gente está falando. Mas a gente está falando que se Jesus ele é rei do reino de Deus e nós somos corpo dele, significa que o governo que está sobre Jesus, ele é repartido para os nossos ombros e nós temos responsabilidade, enquanto filhos de Deus, em manifestar esse governo na terra. E aí a gente falou depois sobre essa estrutura, né, da fé. Então a gente tem fé para receber o sacrifício de Jesus, a gente tem fé para ter Deus como Pai, a gente tem fé para receber as bênçãos de Deus, para receber a restauração, mas a gente tem fé para nos tornarmos ministros de Deus. Mas a gente não consegue ainda ter a mesma disposição, eu usei muito essa palavra, disposição para nos tornarmos ministros dos homens. E isso acaba fazendo com que a nossa fé ela não consiga tomar a estrutura que precisa. Então, dois aspectos que conseguem formular a nossa fé é nos tornarmos ministros de Deus a partir de receber o sacrifício de Jesus, mas também nos tornarmos ministros dos homens porque recebemos a salvação e Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que Deus fez as boas obras para que nós andássemos nela. Então nós trabalhamos essa realidade, entendendo que se eu fui salvo, existe um propósito. Eu não fui salvo para ficar no céu sem fazer nada o dia todo. Foi esse aqui o motivo da piada que a gente estava brincando, deitado numa nuvem. Existe um propósito, existe um motivo pelo qual Deus nos salvou. Então, o porquê Deus tirou Ellerson do império das trevas e o transportou para o reino de luz. O porquê Deus ele tirou a minha irmã Andressi do lamaçal do pecado, da influência do mundo, para que ela pudesse se assentar na mesa com o corpo de Cristo, com os filhos de Deus. Existe um propósito. E o propósito da salvação na terra, ele é manifesto através das boas obras. Porque, como eu acabei de dizer, Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo afirma: nós fomos salvos para as boas obras. O Senhor nos salvou para que nós andemos em boas obras. Então, na terra, a manifestação do governo de Deus se dá a partir da boa obra que nós, enquanto igreja, realizamos. Mas esse não é o fim da salvação somente, porque existe outro aspecto que é a adoração. Então, eu vou ser salvo eternamente para quê? Só para ficar fazendo boa obra? Não. Mas eu vou ser salvo eternamente para adorar ao Pai eternamente, e é nesse processo de adoração ao Pai que eu vou conhecê-lo de glória em glória, vou prosseguir em conhecer a Ele, até que Ele continue sendo formado em mim, até que eu me torne como Cristo. Né? E aí a gente trabalhou essa base de 1 Tessalonicenses, quando diz que quando Cristo vier, nós ressuscitaremos com Ele. Né? Então, a corruptibilidade, ou seja, o corpo do pecado, ele vai ser destruído, ele vai ser subjugado pela glória de Deus e nós seremos como Cristo é. Lembrando que quando Paulo fala isso, ele não está dizendo a respeito de posição, de poder, de autoridade, de supremacia, ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre natureza e sobre essência. E é isso que eu quero conversar hoje. Pronto, acabei a introdução. Agora eu quero tomar um menor. Todo mundo, por favor, João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. Peraí, vamos voltar rapidinho. Antes de eu falar de João capítulo 1, eu quero pedir aí para que alguém, por favor, abra Isaías capítulo 1 e leia o versículo 23 e o versículo 24.
Se ouvidos são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa do viúvo. Por isso, soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso diz derramarei minha ira sobre os seus adversários e me vingarei dos seus inimigos. Amém. Agora, irmã, por favor, aí mesmo no capítulo 1, versículo 11 ao 17, por favor. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega o de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm em minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus atos? Para me trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que eu não escute as suas orações, não escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, molhem suas mãos, façam as obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Até aí. Esse foi o versículo, uma das bases que a gente usou na última vez que a gente conversou para falar sobre o propósito da salvação, né? Então, o profeta Isaías aqui, ele está fazendo uma denúncia. Ele está fazendo uma denúncia para a nação de Israel e especificamente para os líderes religiosos, ou seja, o povo religioso que nós temos hoje como igreja. Naquela época não existia igreja, né? Mas ali basicamente essa representação. Então Isaías ele está fazendo uma denúncia muito séria e muito grave, dizendo assim, ó: o que importam o número dos vossos sacrifícios? Por que vocês trazem tantos holocaustos? Eu estou farto dos seus holocaustos queimados e da gordura dos seus novilhos. Por que vocês não se cansam de vir à minha presença? Quem foi que pediu que vocês entrem no meu átrio? Não quero mais que vocês façam as vossas orações, porque eu não mais ouvirei. Então o que é que Isaías está fazendo aqui? Ele está fazendo uma denúncia que existia um tipo de pessoa que sabia fazer culto muito bem. Entendeu? As pessoas se reuniam no período litúrgico para cultuar ao Senhor e eles faziam isso muito bem. Exatamente. Eles faziam isso muito bem. Dai-me cultos, o clamor, né, do povo. Dai-me cultos, se não morro. Eu não posso ficar sem um culto. Então, o que é que Deus está denunciando aqui? Que todo aquele que presta culto, mas ele não cuida do seu próximo, ele é uma abominação diante de Deus. E é isso aqui que nós estamos pecando. Por que nós estamos pecando? Porque, como eu falei nesse instante, nós temos o primeiro estágio da fé, que é adorar a Deus, que é reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, como poderoso e todas essas coisas. Então a gente promove para ele o quê? Culto. Só que promover para Deus culto sem cuidar do próximo, sem amar o próximo, sem suprir a necessidade do próximo, é uma abominação. Então é isso que Isaías está dizendo. Então a gente tem trabalhado isso para entender esses aspectos da fé, que hoje nós temos um aspecto que já está muito bem desenvolvido, mas nós precisamos desenvolver esse outro aspecto, que é conseguir ser na terra a semelhança de Jesus. Então, Filipenses, no capítulo 2, se eu não me engano, fala sobre Cristo se despir da glória de Deus, mesmo ele sendo Deus, ele não teve por desejo, por usurpação, a tomar a posição de Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, do seu poder, da sua glória, tomou uma forma de servo para morrer
a favor dos seus irmãos. Então, quando nós pensamos hoje sobre o tipo de pessoa que Deus precisa nos tornar, o nosso fundamento e o nosso balizador principal, meu irmão Ellison, é a pessoa de Jesus. Por isso, João capítulo 1 agora. Pronto, acabei. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Quem abrir pode ler, por favor. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas também a todos os quantos receberam, lhe deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos Glória que a Deus. creem no seu nome. Amém. O que é que João está comunicando aqui? Ele está falando ali sobre a aparição de Cristo, né? Ele está falando sobre a manifestação de Jesus. Então ele está dizendo ali, ó, esse Jesus aí, que era a luz que resplandece nas trevas, a gente estava cantando isso aqui nesse instante. João começa dizendo assim, ó, no princípio, ele era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, aquilo que a gente estava cantando aqui. E por ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece sobre as trevas. E aí, ele vai falar sobre a figura aí do profeta João Batista, e ele vai finalizar aí nesse processo do versículo 1 e versículo 2. João Batista diz, ó, ele veio para o que era seu. Ele quem? Jesus. Jesus veio para aqueles que eram seu. Quem eram o povo de Deus? Nesse tempo aqui, os judeus, a nação de Israel. Então, Deus, ele se manifesta a uma geografia através do seu Filho. Isso aqui tem uma chave poderosa para a gente entender essa importância da manifestação do reino de Deus na cidade de Salvador, no nosso bairro, na nossa família, na nossa vizinhança. Se Deus, ele deseja, ele separa uma geografia, uma região específica para se manifestar através do seu Filho. E como a gente viu lá em Hebreus capítulo 1, Deus agora fala através dos filhos, porque nós também fomos feitos filhos de Deus, significa que Cidade Baixa pode ser o lugar que Deus deseja se manifestar através da vida dos seus filhos, que somos nós. Isso muda tudo. Isso tem poder para mudar tudo aquilo que nós estamos vivendo. Isso muda a forma que a gente vai lidar com a família, a forma que a gente vai lidar com o negócio, a forma que a gente vai lidar com o trabalho, com o recurso, com a vizinhança. Vai mudar tudo, porque a nossa vida não pode ser pautada na nossa própria necessidade e nosso bem proveitoso. A nossa vida, ela precisa ser completamente inclinada para o louvor da glória de Deus, a ponto que essa glória de Deus seja manifesta através de tudo o que somos e de tudo o que temos. Então, João está dizendo, ele veio para o que era seu, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, a nação de Israel. Mas todos os quantos receberam, ou seja, todo o povo, toda a tribo, toda a língua, toda a nação que recebeu o sacrifício de Jesus, que creu que ele é o Filho de Deus, que considera, segundo as Escrituras, que ele ressuscitou dentre os mortos e que ele nos transportou das trevas para a luz, a esse foi dado poder, capacidade, autoridade, direito, oportunidade de se tornar filho de Deus. E aí, tem uma palavra interessante aqui, que é a palavra... Cadê? Exousia, que é a palavra usada aqui pelo escritor, por João, para se referir a poder. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, todos aqueles que creram nele, que creram em Jesus, receberam exousia. E o que é que significa essa palavra exousia? Significa poder. Só que, quando a gente vai analisar a estrutura dessa palavra, ela fala sobre poder no sentido da força que uma mulher faz quando vai dar à luz a um filho. Olha que coisa.
Então é como se João tivesse dizendo: através de Cristo, Deus faz força para parir vocês também. É quase isso que ele está dizendo. Por conta desse termo, dessa palavra exousia. Então ele está dizendo que Deus, ele revelou Jesus para que por meio de Jesus nós pudéssemos também nascer como filho de Deus. E se em Cristo eu recebi o poder para ser como filho de Deus, nada mais do que bíblico, nada mais do que justo de eu viver como Jesus. De eu me tornar em essência, em natureza, em serviço como Jesus. Então o que ele está dizendo aqui é isso. Ele está dizendo: você recebeu poder para se tornar como Jesus foi. Você, meu irmão Ellerson, meu irmão Mateus, meu irmão Cleison, minhas irmãs que estão aqui, todos nós recebemos em Cristo poder para sermos como Jesus foi. E isso é algo tão interessante porque ele conclui: isso só é possível a partir da fé, velho. Porque ele diz, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos. A palavra para filho aqui é o termo téknon, que fala sobre Sarinha. Fala sobre... eu esqueci o nome dele. Bernardo. Bernardo. Eu acho legal essa inclinação assim do R do sotaque de vocês. Achou? Então ele está falando sobre téknon. Ele está falando sobre filhinhos. Ele está falando sobre aqueles pelo qual Deus despejou o seu coração paterno e deseja com que participem da família de Deus. Então, todos nós estávamos em outro tempo escravizados pelo pecado. Mas Deus, em Cristo, nos amou, a ponto de Jesus dar a vida a nosso favor para nos formarmos téknos, para nos formarmos filhos de Deus, nascidos de Deus. E essa questão de nascer de Deus aqui, todo mundo aqui já leu. Eu acho que é João 6, me relembre, que é o discurso, a conversa de Jesus com Nicodemos. Alguma coisa assim, João 6, tá por ali. Depois a gente procura nas escrituras. Então, essa palavra aí, téknon, que fala sobre ser filho de Deus, nascer de Cristo, nascer como uma criança de colo, ter Deus como pai, aparece lá quando Jesus está conversando com Nicodemos, que ele diz, ó: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Então, para eu nascer, eu preciso... ó, que coisa interessante. Para eu nascer, Mateus, para a vida de Deus, eu preciso morrer para a minha própria vida. Para eu nascer como filho de Deus, eu preciso deixar de ser um filho da desobediência, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1. Para eu ter essa restauração de natureza, essa restauração de essência, eu preciso viver como Jesus viveu. Eu preciso fazer o que ele fez. E obrigado por isso. Depois você vai entender. Não existe causa maior na nossa vida do que nos tornarmos a semelhança de Jesus. Não pode haver um outro motivo que possa consumir o nosso tempo, a nossa rotina, o nosso recurso, tudo o que temos, se não formos para sermos parecidos com Jesus. Se nós não nos tornarmos pessoas parecidas com Jesus, isso denuncia que nós não nos tornamos filhos de Deus. E o meio pelo qual nós recebemos essa afirmação de identidade é por meio do espírito de adoção, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5 e capítulo 8, vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual vocês clamam Abba Pai. Então, o que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus é o Espírito de Deus, que é o espírito de adoção. E isso é revelado na criação de várias formas.
Mas um desses episódios é através do nascimento do próprio Jesus, através da Virgem Maria, virgem aqui que eu estou colocando por uma abreviação, porque na época que ela gerou Jesus ela era virgem, mas quebrando os pés da Igreja Católica ela não continuou virgem, ela teve mais 7 filhos depois. E o processo de adoção que José faz com um filho de Deus. Então, literalmente, José, pai adotivo de Jesus, adotou o Filho de Deus. E se nós, em Cristo, nos tornamos filhos por adoção, significa que tem muita gente aqui na Cidade Baixa, no Caminho de Areia, no Uruguai, lá no Bonfim, que precisa receber essa mesma graça. Mas surgem várias interrogações que inclusive o próprio Jesus denuncia. Como crerão se não há quem pregue? Como eles conhecerão a Deus como um pai de amor se nós só estamos interessados no poder de Deus? E aí a gente tinha falado também, né, em uma das conversas passadas sobre esses pontos. Jesus, quando vem para a terra, ele não vem explicitamente para manifestar o poder de Deus, a glória de Deus. Por quê? Romanos 1 diz que a criação ela revela a glória de Deus, ela manifesta a glória de Deus. Em Filipenses 2, Jesus se despiu da glória, se despiu da sua estrutura de Deus, do seu poder de Deus, e tomou uma forma de servo, para servir aos seus irmãos. E ele diz lá em 1 João, capítulo 3, que ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus irmãos. Então, se Jesus, como Filho de Deus, ele decide sair dessa posição de supremacia, de soberania, de poder e glória, para nos dar a graça de nos tornarmos, por meio do sacrifício dele, filhos de Deus, nós precisamos manifestar o amor do Pai. Então Jesus ele não veio só para manifestar o poder de Deus, para revelar o poder de Deus, mas ele veio principalmente para revelar o amor do Pai. E é isso que vai salvar a nossa geração. Deus, ele não quer mais, minha irmã Andressi, ser reconhecido no seu poder. Não é de poder mais que a geração precisa, velho. Eu tava, né, porque a gente, dunamis, poder, expulsão de demônio, cura sobrenatural. É simples, esses sinais seguirão os que crerem. Deus vai continuar revelando esses sinais, fazendo essas obras? Vai continuar fazendo essas obras, porque ele não muda. Mas até o objetivo dos milagres não é para manifestar o poder de Deus. É para revelar o amor do Pai. Então, quando Jesus ele curou, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, lá em Lucas também, eu acho que é 19 por aí, ou é 21, não sei. Ele amou tanto aquela mulher, que ele não se permitiu em vê-la sofrendo. E por amor, ele ressuscitou o filho dela. Assim como ele ressuscitou a filha de Jairo. Assim como ele curou o paralítico do tanque de Betesda. Então toda a operação de poder de Jesus e de milagre de Jesus não foi para revelar o amor de Deus, ou o poder de Deus. Foi para revelar o amor do Pai. É por isso que Paulo, quando diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, 11, 12, 13, 11 e 12, ele está falando sobre dons espirituais, né? Alguns foi dado o dom de misericórdia, outros dom de governo, profecia, curas em gerais, e palavra de conhecimento, e não sei o que. E aí no capítulo 13 ele começa a falar sobre o amor, que é o fundamento do serviço. Então, a prática das boas obras não é para a gente ficar bom em uma tarefa, e muito menos para manifestar o poder de Deus. Mas é para a gente desenvolver um tipo de coração que vai revelar o amor do Pai. E é isso que vai curar a nossa geração. É isso que vai salvar as pessoas. Paulo diz, velho, você pode falar na língua
do que for. Mas se não tiver amor, para fazer culto não precisa do Espírito Santo não, meu irmão Elis. Olha que absurdo. Minha irmã Andressi, para curar enfermo e expulsar demônio, também não precisa do Espírito Santo. Mateus capítulo 16 é o primeiro envio de Jesus para os discípulos. Jesus diz assim, ó, vão de 2 em 2, de aldeia a aldeia. Curem os enfermos, expulsem o demônio, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. A cidade que vos a casa que vos receber, que vocês vos deixem a vossa paz. Mas aquelas que não vos receberem, vocês, ó, sacodem a poeira dos pés. Os discípulos fazem o quê? Eles vão. E lá eles revelam o poder de Deus. Mas eles não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo ainda. O batismo com o Espírito Santo só aconteceu 1 ano e meio depois da morte e da ressurreição de Jesus, lá em Atos. Então eles ressuscitaram mortos, expulsaram o demônio e curaram os enfermos sem o Espírito Santo. Porque para operar nessas questões de poder de Deus, para fazer culto bem feito, para cantar bonito, para pregar bonito, para fazer qualquer coisa, não precisa do Espírito Santo. Agora, para amar o irmão, você vai precisar do Espírito Santo. Para dar vida pelo irmão, você vai precisar do Espírito Santo. Para suportar uma pessoa difícil, você vai precisar do Espírito Santo. O foco do nosso coração precisa ser conhecer a Deus como Pai. O foco da nossa vida precisa ser conhecer a Deus como Pai, porque é só conhecendo Deus como Pai que nós nos tornaremos como Jesus. E aí, já para finalizar, para a gente tomar café, João capítulo 5. Olha o que Jesus está dizendo em João capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó. Mas Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Portanto, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque ele não só violava o Shabat, mas também dizia que Deus era seu Pai. Isso aqui era escandaloso para aquela época. Porque os religiosos, eles não acreditam que Deus poderia ter um filho. O porquê isso é sério? Porque a mesma influência espiritual, o mesmo principado que operava aqui nessa geração sobre os escribas, os fariseus e os religiosos é o que impera hoje na mente da nossa geração, na nossa sociedade, que impede as pessoas em conhecer a Deus como Pai. Aí ele continua dizendo, então respondeu Jesus, na verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que ele vê o Pai fazendo. Que maravilha isso aqui. Você sabe por que isso é tão profundo, isso é tão libertador? É isso aqui, meu irmão Ellison, que nos restaura. É isso que nos cura. Porque Deus não nos dá o serviço para ficarmos bons em uma tarefa. O nosso serviço ele não pode ser nem vocacional. O nosso serviço a Deus não pode ser vocacional. Ele tem que ser um serviço que parte da adoração.
que parte da contemplação. Ou seja, eu estou diante de Deus, contemplando o Senhor, vendo o que Ele está fazendo, e por isso eu fluo, replicando na terra aquilo que Ele está fazendo. É por isso que nós vamos viver eternamente diante do Senhor, adorando ao Senhor. Mas nós temos a oportunidade de, nesse pequeno período de tempo que é a nossa vida aqui na Terra, em trazer e manifestar essa realidade espiritual. Então, olha o que Deus diz lá em Provérbios e também repete-se em Eclesiastes. Deus colocou a eternidade no coração do homem, no interior do homem. É por isso que quando Jesus diz lá em Mateus, cuidado com o período do fim, porque muitos dirão, eu sou o Cristo, eis o reino de Deus, mas eis o reino de Deus ali ou lá, e aqui e acolá. Não os ouça, não dê crédito a eles, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, prática da boa obra, ela nada mais é do que manifestar na terra o amor do Pai e toda a propriedade espiritual que já existe na eternidade. Mas fazer com que isso seja manifesto aqui, para que aquele que não conhece a Deus consiga vê-lo, consiga enxergá-lo. Por isso que a gente falou também na última vez, a santidade não é para eu ficar mais santo ou mais poderoso. Ou dizer assim, eu estou jejuando 3 dias seguidos, sem comer um tipo de comida e fui arrebatado lá no terceiro céu. Vai, anjo. Você vai voar bem alto e corre risco da sua asa quebrar e você cair daí de cima. E a queda vai ser feia. Então a santidade, ela é um exercício que proporciona às outras pessoas verem Jesus através de nós. Aí Jesus continua dizendo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, a não ser o que ele vê o pai fazendo, porque todas as coisas ele faz, o filho faz da mesma forma. E aí, só para reforçar, esse é o motivo da cidade estar doente, da cidade estar ruim, da cidade baixa toda estar essa bagaceira que está. Olha o que Jesus está dizendo. O filho também faz da mesma forma. Então, imagine, se 12 apóstolos eles conseguiram tocar fogo no mundo, o que pode fazer uma igreja com 40 pessoas? O que pode não, o que deveria fazer uma igreja com 40 pessoas? O que deveria fazer uma igreja que tem mais de 50 pessoas? Por isso nós precisamos nos responsabilizar na qualidade de filho de Deus em não aceitar a realidade que nós vivemos no nosso bairro. O aumento da violência, da criminalidade, do abuso sexual, do adultério, da prostituição, do engano, da mentira, da corrupção. Nós recebemos poder para ser como Jesus. Então o que é que Jesus fazia nesses cenários? Ele amava as pessoas. Ele resolvia o problema delas. Perfeito. E aí ele continua. O pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. E ele lhe mostrará obras maiores que esta para que vocês vos maravilheis. Então, o meio pelo qual Deus revela o que ele está fazendo é por amor. Por isso, por amor, nós precisamos mostrar para as pessoas o que Deus está fazendo. E aí, para fechar, Salmo 40. Engraçado, que quando eu comecei a falar dessas coisas, o primeiro versículo que eu usei foi Salmo 40. Agora eu vou encerrar com Salmo 40. Salmo 40, Salmo de Moisés. É isso mesmo? Eu acho que eu confundi o salmo. É 90. Confere o 90, por favor. Obrigado. Ainda bem que a gente tem um estudioso das escrituras aqui para me ajudar. Isso, Salmo 90.
Isso, Salmo 90. Versículo 1. Diz assim, ó, oração de Moisés, o homem de Deus. Senhor, tu tens sido o lugar da nossa habitação por todas as gerações. Moisés está dizendo que Deus é o lugar da habitação de um povo, velho. Então vamos pensar em Deus agora como um lugar onde gerações simultâneas estavam nele. E a palavra aqui para habitação é o termo Shekinah, que é referido para falar sobre a presença de Deus. Então o que Moisés está dizendo é: Senhor, a sua presença é o lugar da nossa habitação em todas as gerações. Isso significa que existia um povo que já passou pela terra, que o lugar que eles habitavam era diante de Deus perpetuamente. Que coisa linda, velho. E esse precisa ser o desejo do nosso coração. Viver uma vida diante de Deus, estar diante de Deus, contemplar ao Senhor. Para quê? Para que aconteça isso aqui, ó. Versículo 16 e versículo 17 agora. Que a sua obra apareça aos seus servos e aos seus filhos a manifestação da sua glória. E que seja sobre nós a beleza, glória a Deus, do Senhor, nosso Deus, para que o Senhor firme sobre nós a obra das nossas mãos. Então, Moisés disse: Senhor, que a sua presença seja o lugar onde nós habitemos em todas as gerações. Porque só na presença de Deus é que a obra do Senhor vai ser revelada aos servos e a glória de Deus vai ser manifesta aos filhos. Amém, irmãos? Jesus, nós te bendizemos nessa noite. Nós te louvamos nessa noite. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deixou o seu evangelho. O seu evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê em ti. E eu continuo a mesma oração que nós fizemos há 3 semanas atrás, quando nós estávamos aqui conversando, para que o Senhor nos aperfeiçoe em fé. Não somente para que nós possamos amar ao Senhor, adorar ao Senhor, prestar cultos ao Senhor, mas também pedimos para que o Senhor gere em nós uma fé completamente disponível, um coração completamente disposto a manifestar o amor do Pai e a ser a semelhança de Jesus na nossa cidade. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. O Senhor disse em João capítulo 1 que o Senhor nos deu poder para nos tornarmos como Jesus. E nós queremos, sim, Senhor, tomar posse dessa palavra, para que possamos viver um estilo de vida como Jesus. Nós queremos viver a nossa vida andando em humildade, em mansidão, em compaixão, em misericórdia. Nós queremos andar em amor aos nossos irmãos. Nós queremos andar em obediência ao Senhor, obediência ao Pai. Nós queremos andar no poder do seu Espírito. Porque só dessa forma é que nós conseguiremos alcançar a estatura de Cristo, andando como Jesus. E o Senhor disse que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Por isso nós clamamos ao Senhor: Espírito Santo, Espírito Santo, adentre na nossa vida e conduza os nossos passos, porque nós queremos andar como Jesus andou. Nós queremos caminhar como Jesus andou. E se nós não estamos conseguindo, nos ajude, por favor. Nos ajude, nós oramos desesperadamente. Nos ajude a andar e a ser como Jesus. Isso nos basta, Senhor. Isso nos basta. O Senhor disse: aquele que vê a mim vê o Pai. Porque o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Por isso, ousadamente nós pedimos, Senhor,
Nos dê essa graça de estar em nós a ponto das pessoas olharem para nós e dizer: eu vejo o Pai em Cleison, eu vejo o Pai em Gabi, eu vejo o Pai em Andressia, em Mayra, em Bernardo, em Sara, em Elerson, em Mateus, em Messias. Não faz sentido vivermos uma vida comum. Nós não fomos salvos pelo Senhor para viver uma vida comum. Porque o Senhor disse em Efésios que nós estamos assentados contigo nas regiões celestiais. Portanto, o sobrenatural é a esfera aonde os filhos do Senhor precisam viver. Por isso nós oramos, Senhor, para que a realidade sobrenatural do seu reino, ela seja como um depósito na nossa vida, um depósito no nosso interior, para que os nossos dias sejam regadas de manifestação do seu amor de nós para outras pessoas, até que eles sejam alcançados, até que eles façam parte do seu corpo, até que eles se assentem na mesa do Senhor, como nossos irmãos. E o Senhor seja glorificado.